E aí, o que vocês acham que tem a ver o Teorema de Pitágoras com a distância entre dois pontos? Bom, vou desenhar aqui então um plano cartesiano, né? O nosso eixo X e o nosso eixo Y. Vou marcar dois pontos qualquer, bem colorido. O ponto A e o meu ponto B. Bom, se eu marquei um ponto, ele tem uma coordenada. Ele tem um valor para x e ele tem um valor para y. Concordam? Então, o meu ponto A, eu vou dizer que o valor para x é o x1. E o meu valor para y, eu vou chamar de y1. A mesma coisa aqui para o meu valor de B. Ele tem uma coordenada, ele tem uma localização. Então eu vou chamar de x2 e y2. Então o meu ponto A, ele está localizado no valor x1 e y1. E o meu ponto B, ele está localizado no meu x2 e y2. Essa é a coordenada. Eu quero saber a distância entre o A e o B. Eu quero saber qual é a distância entre A e B. Como que eu calculo isso? Bom, notem que eu consigo formar um triângulo retângulo. Um ângulo de 90 graus. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar então o meu teorema de Pitágoras. Eu quero descobrir a distância do ponto A ao ponto B. Bom, o teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte: hipotenusa ao quadrado é igual à soma ao quadrado dos catetos, né? Vamos grifar aqui. A minha hipotenusa ao quadrado é a medida oposta ao ângulo de 90 graus. Então, eu já sei que é o quê? Eu já sei que é o meu D. D ao quadrado. Igual. Vou pegar um dos catetos. Bom, qual é a medida desse cateto? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Para ficar mais claro. Eu estou numa pista de corrida, tá? A largada começa em 0 metros e a chegada em 100 metros. Mas eu sou muito preguiçoso, então eu vou sair da metade. Eu vou sair dos 50 metros. Até a chegada, quantos metros eu percorri? Que cálculo eu tenho que fazer para descobrir? O que eu faria? Eu pegaria o valor final, né, da chegada e diminuiria do inicial. E aí eu percorri 50 metros. A mesma coisa aqui para os catetos. Ó, eu tenho um valor para x e o outro valor para x. Vamos se dizer que é o inicial e o final. Qual é a distância, então, que eu tenho aqui? Qual é essa medida? É o x2 menos o x1. E aqui ele fala o quê? Cateto ao quadrado. Então eu vou colocar o meu cateto, que vai ser a medida do x2, o valor do x2 menos o x1. A fórmula diz que é ao quadrado. Mais, agora eu vou para o meu outro cateto. O meu outro cateto, mesmo esquema da corrida. Ó, tem o valor final e o valor inicial. Vou pegar o final e vou diminuir do inicial. E aí eu vou ter o quê? y2 menos y1. Essa vai ser a medida, então, deste meu cateto. Jogando, então, para a fórmula,
eu tenho que y2 menos y1 na fórmula ao quadrado. Eu sei que a operação contrária da potência é a radiciação. Como é o expoente quadrado, ela vai passar como raiz quadrada. Mas raiz quadrada do que, professor? De todos os elementos do outro lado. Então vai ser a nossa mega raiz. E aí dentro o que? x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. E aí a gente tem a nossa fórmula da distância entre dois pontos, que na verdade é o teorema de Pitágoras aplicado ao plano cartesiano.